Eu cheguei por aqui e você não estava aqui. Cadê você aí? Boa noite, bom dia, boa tarde. Seja qual for o horário que você assiste a essa live, com grande carinho que eu chego por aqui te desejando esse boa noite, iniciando mais uma vez uma transmissão para falar um pouquinho de aprendizados que a vida nos ensinou, né? Com o propósito de seguir um dos pedidos de Deus para nós, filhos dele, de ajudar, destravar, contar as nossas experiências e seguir em frente, levando ao próximo a esperança de dias melhores, é que eu chego por aqui hoje para te falar uma boa noite e iniciarmos essa jornada mais uma vez. Grande prazer receber você por aqui, Maria, Mário César. Um grande carinho que eu os recebo. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo mais uma vez. Oi, Kátia, boa noite. Seja bem-vinda. Mari, seja bem-vinda também. É grande prazer que eu recebo vocês por aqui, tá bom? Todo descabelado, saindo de uma live de treinamento, saindo uma correria aí, né? Mas estamos por aqui mais uma vez para conversar um pouquinho com vocês, dialogar um pouquinho, pedindo a você que entre, que se possível e tocar no seu coração, já clica o dedo aí naquele coraçãozinho para dar relevância na live e também no aviãozinho, mande para 2 ou 3 amigos. Traz eles para cá para fazer parte dessa conversa. Se você quiser participar, inteirando do assunto, seguindo os princípios da qual eu faço essa transmissão, você é muito bem-vindo, tá bom? Vai ser um prazer para mim receber você aqui como convidado ao vivo, tá? Todos os dias eu chego às 21 horas e 1 minuto, horário de Cuiabá, 22 horas e 1 minuto, horário de Brasília, para fazer essa transmissão, que é uma pergunta das 100 perguntas do Kit Life Coaching do Paulo Vieira, da Febracis. E essas perguntas eu faço para mim, compartilho um pouco das experiências, das caminhadas que a vida me levou a fazer até aqui, da experiência que eu vivo até hoje, dos meus processos de renascimento, digamos assim, da oportunidade que eu tive de estar vivo e hoje estar aqui para falar com vocês. Seguindo um propósito de destrancar, destravar pessoas que têm sido trancadas, seja pela timidez de levar o ID de Cristo ao próximo, seja pelo alcoolismo, seja pelas drogas, independente de qual a forma que essa pessoa não se permite levar a transformação, e ela ainda não se identificou com um propósito nessa vida, é que eu chego aqui para compartilhar com vocês. Todos os dias várias pessoas passam por aqui, me dão o prazer de compartilhar, de falar um pouquinho das suas vidas também, e para mim é um privilégio, tá bom? Então vamos lá. Mari, Sandra, Jana Suplemento, seja bem-vindo por aqui. Família Life Natural em peso, marcando presença na live hoje, né? É um presente para mim estar entre os integrantes dessa família Life Natural, ser pessoa transformada, ter a vida transformada através dos suplementos da Life Natural e ver pessoas maravilhosas que crescem e evoluem todos os dias
Eu sempre digo que o filtrar de Deus é a peneira mais maravilhosa que existe. E perdura e permanece na Life Natural as pessoas que realmente se entregam de coração com o propósito de não ganhar dinheiro na Life Natural, mas de transformar vidas. A consequência disso é a transformação financeira que vem com os ótimos resultados que as pessoas que transformam vidas com o coração acabam atingindo e acabam recebendo de volta. Então é um prazer imenso ter vocês por aqui, tá? Mari, me chama no direct depois, eu vou te apresentar não só a Life Natural, mas a maravilha da rede de suplementos que nós temos a te oferecer, desde emagrecedores, inibidores, vitaminas, minerais, cálcio, ômega, complexo vitamínicos, acadêmicos para quem faz academia. Bom, para ser mais exato, uma linha completa voltada à saúde, tá bom? Entre naturais e nutracêuticos aí, uma rede que vem crescendo com um significado exponencial muito grande. Recentemente afiliada à associação, temos apenas a Life Natural fará 6 anos, né? Eu tenho aí praticamente 2 anos que eu a acompanho, tem menos de 2 anos que eu faço parte da rede. Um dos resultados da Life Natural sou eu sou o resultado do trabalho que eu desenvolvo hoje. Eu eliminei 53 quilos num processo de emagrecimento entre os suplementos naturais e a reeducação alimentar que eu fiz. Vai ser um prazer te apresentar, tá bom? Temos hoje mais de 100 produtos voltados para a saúde aí, tá? Se você entrar no IGTV e ver a primeira live minha para hoje, exatamente no primeiro dia, na primeira live, eu tomei a minha primeira cápsula de Botox. E você vai ver a diferença, Botox em cápsula que a gente trabalha. Eu olhava ontem a live e dá para ver muita diferença já na pele, dá para ver muita diferença de transformação, tá bom? Eu tinha um quadro de calvície muito grande, ainda tenho, mas assim, já tá bastante cabelo mesmo, que eu tava calvo, aqui já não tinha mais cabelo, tá? Através de uns suplementos também, de um dos vitamínicos nossos, que a rede trabalha aí, maravilhoso, tá bom? Então, seja muito bem-vinda mesmo. Vai ser um prazer te apresentar, tá? É o trabalho que eu desenvolvo. Tem uma página do Instagram nossa que se chama Fávaro Natural, tá? Se você quiser conhecer ali, vai ter o resultado. Meu Facebook é Juliano Zotesso Fávaro. Você também consegue encontrar ele é aberto ao público. Ali também tem um resultado. E não se assuste. Eu até aconselho você, é uma brincadeira agora, tá? Pelo amor de Deus. Se você for cardíaca, não olha não, porque você vai levar um susto, tá? Eu venho de um processo de ex-carreteiro, 16 anos aproximadamente aí na estrada, e foi através dessa possibilidade de ser um transformador de vidas que eu abri os olhos para o meu propósito de ser um transformador de vidas, usando como ferramenta os suplementos da Life Natural e acrescentando agora, posteriormente, a formação em coaching integral sistêmico pela Febracis, que foi me apresentada através do Ricardo, que é o presidente e proprietário da Life Natural. Foi o Ricardo que me apresentou a Febracis através do método CIS. Depois fizemos o Poder da Ação em parceria com a empresa. E eu fiz a minha formação em coaching e agora vou para o Master Coach, onde eu busco a minha formação aí para amolar as ferramentas que eu tenho para conseguir destravar mais e mais pessoas a cada dia mais, tá bom? Então vai ser um prazer te apresentar essa ferramenta extraordinária aí, tá? E como eu disse, as perguntas têm tido um resultado muito bacana, várias pessoas têm acompanhado, têm retornado, e Deus tem sido maravilhoso comigo, que assim como eu comecei um trabalho ignorante de tudo,
sem nenhuma formação, sem nenhum conhecimento de suplemento, sem nada na função de falar sobre saúde. Eu fui aprendendo no decorrer do caminho, Deus me deu essa oportunidade. Essas lives que eu venho aqui hoje fazendo, eu havia iniciado transmissões de live em parceria com integrantes da Life Natural, e hoje eu passei a desenvolver, após o método IP com o Pablo Marçal, as lives de destravar de pessoas, e tem sido maravilhoso. De lá para cá, lá se vão mais de 40 dias, com apenas um dia que eu falhei. Foi uma falha minha, eu assumo, era um compromisso ao qual eu não vou dizer que eu tenho vergonha, mas eu tenho conhecimento e assumo que falhei em não comparecer aqui, mas todos os outros dias eu aqui estive fazendo consecutivamente, todos os dias, uma pergunta que tem ajudado a transformar, não vou dizer a vida, porque transformar uma vida leva tempo, mas transformar degraus de muitas pessoas, que com essas perguntas simples têm avaliado de uma forma diferente, de uma visão diferente, a maneira que tem conduzido o dia a dia da vida e tem buscado melhorias. E para mim tem sido um crescer e um presente ver isso todos os dias. Eu não busco milhares de pessoas, eu busco, não vou dizer que eu busco quantidade, eu busco qualidade. Eu busco que as pessoas que se interessam em melhorar o dia, melhorar a vida, melhorar o convívio em família, estejam todos os dias melhorando e ampliando cada dia mais. Nós vemos muitas pessoas paradas no esmo, pessoas paradas com escamas na visão, tanto física, mental e espiritual, tão grandes que elas nada são mais do que um monumento sobre essa terra. Pessoas que vão passar aqui só como peso e não vão ter nada após o último suspiro, a não ser se foi, que pena, morreu. O que ele fez? Ele foi um cara que fez nada. Então, difícil e triste de ver seres humanos assim. Confesso que eu já fui assim. Eu entendo que existe uma força espiritual negativa muito grande, principalmente nessas pessoas que você vê alcoolizado, dormindo na rua, drogados. Eu vejo, não é uma verdade sua do mundo, é algo que eu vejo e tomo para minha vida como pessoas que têm um potencial muito grande para levar o ID de Deus, levar transformações em tantas e tantas pessoas que elas poderiam atingir. E o projeto do inimigo deu certinho em jogar elas no local que elas estão. Meu papel é de transformar o máximo de pessoas possíveis. Ontem a pergunta foi algo impossível de realizar, que eu gostaria de realizar. E eu gostaria de atingir o mundo todo com esse destrave, com essa visão de tirar todos que estão aí, a pessoa que tem um potencial gigante de ser um transformador de vida, e que o que aconteceu? Ficou travado por uma droga, ficou travado por um alcoolismo, ficou travado por uma obesidade. Eu me escondi atrás da obesidade. Eu me matava pouco a pouco. Eu tenho uma visão da palavra de Deus, que a palavra de Deus fala que o único pecado cometido imperdoável é o suicídio. E dia após dia eu me suicidava. Né? Algumas pessoas podem falar que não tem nada a ver, mas eu entendo como a pessoa que come a ponto de prejudicar a saúde, essa coisa que prejudicou levar ela à morte, ela tirou a própria vida. Foi ela que colocou a comida na boca, não foi ninguém que obrigou. Então ela se suicidou, ela tirou a própria vida dia após dia. A pessoa que é hipertensa vai no médico e tem o conhecimento. A verdade o libertará, mas também o condenará. Falei isso ontem na live. Porque o que acontece? Você sabe que o médico te falou que você está morrendo e você continua com essa atitude. Dia após dia você que está matando essa vida.
A pessoa que não conhece a estrada e sabe que mais dia menos dia pode capotar um carro andando a 180 e continua andando a 180, se acontecer o acidente e ela vier a falecer, é suicídio. Ah, não, foi por ignorância. Não, esquece, não é ignorância. Você sabe que tem um monte de gente que falou que a velocidade de segurança naquele local era determinada velocidade e você excedeu isso com o conhecimento de que estava fora da velocidade padrão. Você colocou a sua vida em risco e não foi ninguém que acelerou o carro. Você tirou a sua vida. Então, é suicídio. Não tem outro nome. Então, muitas vezes, o meu papel é levar uma visão que mude um pouco tantas pessoas. Porque a Mari falou, né? Era uma boa pessoa. E quando caminhoneiro, a gente tinha um círculo de amizade bacana. E tem um amigo meu que fala bem assim, que a pessoa chega na beira do caixão, na hora que desce na sepultura, é uma cena muito triste de você imaginar. Mas ele fazia uma piada. Ele falava assim que a pessoa chega, põe a mão na cintura, olha lá dentro. Nossa, era tão bonzinho, né? E depois dessa brincadeira dele, a gente ficou afastado um tempo e ele criou um hábito. Que até hoje, quando alguém conhecido da gente vem a morrer, ele liga para me dar a notícia e ele fala assim: tudo bem, como é que você tá? Tô ligando para te falar que fulano ficou bonzinho. É uma pessoa que não teve relevância nenhuma, apenas passou por aqui fazendo peso e deixou de cumprir o ID, que todos nós temos um ID a fazer, todos nós temos um propósito que vem impresso e tatuado na nossa alma, não é de maneira alguma e de forma alguma no nosso corpo, é na nossa alma. Apesar do nosso corpo, de forma, não com a palavra correta, mas passar pelo processo da dor, uma das maneiras mais fáceis de identificar o nosso propósito é identificando a nossa maior dor. É raríssima as pessoas que, quando identificam a sua dor, não descobrem que o seu propósito caminha em paralelo junto com essa maior dor. Então, quem fala que não tem um propósito, para e avalia e veja se não tem uma dor muito grande. E se tiver uma dor, avalie que seu propósito está junto dela. O que queima no seu coração está bem junto dessa dor. E se essa dor ainda é latente, assim que a gente curar ela, e o nosso papel está aqui para ajudar um ao outro a curar essa dor, e assim que essa dor for curada, você vai descobrir o tamanho do seu propósito de vida, levando a energia, a força, o conhecimento e a experiência por ter passado essa dor a outras pessoas que ainda a passam. Então, todos nós temos um processo. Eu não aceito ver uma pessoa morrer na obesidade e eu não, de alguma forma, não buscar ajudá-la. Eu não aceito mais. Uma vez eu já aceitava, eu não estava nem aí. Eu falava que eu não ligava, que a vida era dela. Eu descobri que assim como eu tenho que falar de Cristo, eu também tenho que falar que ela está tirando a vida dela dia após dia. Minha querida amiga Rose, seja bem-vinda, tá bom? Entrou por aí também. O link da Fávaro Natural tá aí presente. Essa é a a nossa página, e é a minha esposa que entrou aí, Débora. E depois você dá uma passadinha por lá, conhece um pouquinho do nosso material. Você que falou aí que é F10K, meu sonho, daqui uns dias, tá breve, não tá muito longe não. Precisa organizar as coisas. Eu confesso, não tenho vergonha nenhuma de compartilhar com vocês. Ainda estou tendo que tomar algumas decisões com base no estado atual e com muito cuidado. Mas ainda é restrito algumas coisas que eu posso e que eu não posso fazer. Tem muitos investimentos que eu preciso, que eu quero e eu farei na minha vida, na vida da minha esposa, que é a busca por sabedoria, que eu tenho que ir mais devagar. Eu fiquei muitos anos parados, então se eu deixar a emoção
transpor a razão, eu saio adquirindo vários cursos, eu acabo me tornando um obeso em conhecimento e aplico pouco. Então agora é hora de ir sim, juntando conhecimento e aplicando o que a gente já adquiriu agora, é hora de levantar e aplicar esse conhecimento. Sabe aquela pessoa que estudou tudo, sabe de tudo, mas não aplicou nada? E eu não quero ser essa pessoa. Eu quero aplicar. Eu quero aplicar o que eu conheci, o que eu aprendi. Eu quero aplicar e crescer o que eu tenho de bagagem hoje, para daí sim buscar mais bagagem. Os talentos que Deus me deu até aqui, eu preciso investir eles, porque senão eu vou ter que guardar eles atrás de novos talentos. E se Deus voltar, até esse talento ele vai me tomar, porque eu não investi ele. Se é que vocês me entendem. É bem assim que acontece, tá bom? Bora lá, gente, eu vou fazer mais uma das perguntas que eu faço todos os dias para mim. Tony, seja muito bem-vindo. Quem que entrou aqui? Jô Dalla Costa, eu acredito que seja isso, né? Jô Dalla Costa, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você por aqui. Eu tô por aqui para, num propósito de vida, levar uma pergunta todos os dias para mim, falar um pouquinho sobre a experiência da vida que eu tive, tenho e venho passado, e contar com a sua colaboração para mandar primeiro o dedo nessa tela e clicar umas vezes nesse coraçãozinho para que suba a relevância da minha live e eu consiga atingir mais pessoas. Esse é um algoritmo que o Instagram usa, e dia após dia as pessoas que estão se propondo a me ajudar, que clicam o dedo no coraçãozinho, têm trazido mais e mais pessoas para assistir minha live. O Instagram tem entregado a minha live ao vivo para mais pessoas. Vocês vão de convir comigo que todos os dias eu estou aqui às 21h01, todos os dias. E talvez muitos de vocês até hoje não haviam recebido a comunicação de que a minha live estava ao vivo. Meu amigo Tony, saudade de conversar contigo também. Tá bom? Hora dessa eu apareço sim aí no salão. Faz dias já que a gente está programando. O destino assim não quis. Eu fui 2 vezes aí no salão, as 2 vezes você não estava. Há uns 15 dias atrás eu passei por aí, há uns 20 dias eu passei por aí e você não se encontrava no momento que eu fui. Mas não é por isso que eu não voltei. Na realidade foram horas de estudos, de entrega aí em conteúdo, em busca, em trabalho, em atender pessoas com mais eficiência e mais comprometimento que a gente já entrega o nosso papel dentro da Life Natural, dentro dos meus atendimentos aí, e acabei não indo aí. Mas um dia desse eu apareço aí sim, tá bom? E o segundo pedido meu a você é que acredite, me dê esse voto de confiança. Eu não estou aqui para falar nada fora de propósito, com princípio bíblico e não religioso. Bíblico, eu tenho a minha religião, você tem a sua, eu respeito muito, mas eu busquei os princípios da minha religião lá dentro da Bíblia e acredito que você buscou a sua também. Então eu peço esse voto de confiança a você, para que você clique o dedo no aviãozinho e traga mais pessoas a participar. Se você achar que eu mereço depois, vai lá no meu Instagram, no IGTV, veja algumas das perguntas, ou todas, vai ser um conteúdo extenso, porque são mais de 40 perguntas que estão lá. Responda algumas, veja a que toca no seu coração, que te emociona, em ler ela e faça a atividade, responda ela não para mim, mas para você. Deixe lá um comentário ou marque alguns amigos que talvez estejam precisando responder ela também. E assim eu vou crescendo dia após dia e com méritos meu de estar aqui, mas seu também de me ajudar nesse propósito. O mover de Deus, ele nunca vai ser de uma pessoa sozinha, e eu preciso da ajuda de todas as pessoas possíveis que seguem a visão no mesmo sentido, de ajudar as pessoas travadas, que não se destravaram para levar a palavra de Deus, que não se destravaram para ajudar o próximo, que não se destravaram de abrir um sorriso para a pessoa que não custa nada, e para ela pode ser aquele sorriso que tira da mente dela de daí 30 minutos tirar a própria vida. E nesse sentido que eu peço a sua colaboração.
Beleza? Bora lá? Eu vou fazer uma perguntinha, caiu uma no chão, com licença que eu vou catar ela. A pergunta de hoje sai lá do meio da caixa de Pandora. É um ditado que eu tenho usado, que caixa de Pandora é a caixa dos medos, dos receios, nem vou falar o nome do bichinho, da mentalidade de algumas pessoas, que um irresponsável foi lá um dia e abriu e soltou todas essas coisas negativas no mundo. É uma história de mitologia, mas às vezes trazem algumas perguntas aqui que mexem com algumas pessoas. E eu vou abrir ela. Bora lá? Tirando aqui do meio a pergunta de hoje, que eu farei para mim mesmo, eu não faço ideia de qual pergunta que é. E ela é uma pergunta que mexe muito com a gente. E todos nós já fizemos e já praticamos isso. A pergunta que sai hoje é a pergunta de número 61. E ela disse assim, ó: quantas vezes você já desistiu de algo mesmo antes de tentar? Quantas vezes? Eu vou escrever ela aqui, vou deixar ela fixada, tá? Você já desistiu de algo antes mesmo de tentar? E aí? Quem sente a vontade em responder? Confesso a vocês que eu, muitas vezes. Uma vez eu já pensei em fazer uma faculdade. Eu desisti antes de tentar. Quando eu era caminhoneiro, eu tentei e pensei várias vezes em comprar um caminhão só meu. Desisti antes de tentar. Antes de eu fazer o processo de emagrecimento, eu cogitei de fazer uma cirurgia bariátrica. Deus é tão bom comigo que eu desisti antes de tentar. Que mais? Logo que eu fiz 18 anos, 19 anos, eu coloquei na cabeça que eu ia embora pro Japão. Eu desisti antes de tentar. São coisas que vêm vindo na minha lembrança. Que mais? Quem compartilha comigo aí tem coragem de abrir a sua caixa de Pandora? Quando era adolescente eu pensei em fazer uma tatuagem. Eu queria tatuar. Não era adolescente mais não. Eu tinha 17 para 18 anos. Eu pensei em fazer uma tatuagem com o nome do meu pai e da minha mãe. Meu pai então já era falecido. E eu desisti antes de tentar. Que mais? São coisas da nossa vida que você para e avalia, e são várias coisas. Uma vez eu caí num quadro depressivo tão grande que eu pensei em desistir, mas eu desisti antes de tentar. Eu pensei em desistir, mas eu desisti antes de tentar desistir, entendeu? Deus era tão bom comigo naquela época na presença que eu andava só, muito só, e por várias vezes eu joguei a toalha. Por várias vezes eu desanimei mesmo. Não estou falando assim, se eu vier aqui hoje e falar que eu pensei em suicídio, igual algumas pessoas trazem depoimento, não.
Eu sempre vi o suicídio desde que eu me conheço por gente, meu pai falando, minha mãe falando, minha família toda falando do não perdão, do não perdão de cometer esse fato. Então eu nunca passou pela minha cabeça e sempre que vinha alguma coisa de emoção muito forte que eu já identificava que poderia acontecer, eu já cortava o caminho do pensamento na hora. Você que me responde, eu tô aqui para fazer pergunta. Tem algo que você desistiu e se arrependeu por não ter continuado? Tem várias coisas. Tem várias coisas. Mas eu vejo que tudo foi mover de Deus para mim estar bem aqui na frente desse telefone hoje. Quando eu vim para o Mato Grosso, eu não queria vir. Eu queria ter ido para a estrada com o caminhão. Mas se tinha um mito muito grande do risco de morte na estrada e eu não gostava de estrada. E depois chegou um determinado momento que eu me arrependi de não ter ido, pelo que eu vivi aqui no Mato Grosso. Mas eu entendi que era o mover de Deus, que eu tinha que passar por tudo que eu passei para estar com as pessoas que eu estou hoje, da forma que eu estou. Então eu aceito de todo o coração, com todo o amor do mundo que eu sinto por Deus, Ele ter me feito passar o que eu passei. E eu, por uma época, eu pensava no arrependimento. Aí quando eu comecei a ter clareza da onde Ele queria eu, da forma que Ele queria eu, o arrependimento foi embora. Mas por algum tempo eu tinha o arrependimento de não ter ido para a estrada. Teve uma época que na nossa caminhada nós tivemos uma colheitadeira, me arrependi de ter adquirido. Foram todas peças fundamentais e cruciais que eu tive na minha vida para estar onde eu estou hoje. Quiçá eu acredito que não seria a mesma pessoa. Então não valorizo as coisas que uma época atrás eu já valorizei e dei por arrependimento por não ter dado continuidade. Fica à vontade, pode pedir algo mais. Quem quiser fazer pergunta também, quem quiser compartilhar, pode compartilhar também, fica à vontade. Essa live está aqui exatamente para isso, para destravar você. Alguém que se sentir tocado em compartilhar, em fazer alguma pergunta, em tirar alguma dúvida que possa estar queimando no seu coração e acredita que eu posso de alguma forma ajudar, pode perguntar também, sem problema nenhum. Eu estou aqui para isso. Que ferramenta que eu uso para fazer isso? Quem quiser também. E dessa forma que nós vamos caminhando, tá bom? Então assim, quantas vezes você já desistiu de algo antes mesmo de tentar? Muitas pessoas fazem isso todos os dias. Muitas e muitas pessoas. Muitas e muitas pessoas mesmo. Então é fundamental que a gente identifique isso. Eu ainda, várias e várias coisas eu tenho desistido no início. Quando eu tento, fica difícil demais. Eu acabo ficando nervoso, desisto. Depois de uma frustração muito grande. Confesso a vocês que a cada dia eu tenho buscado adquirir quantias e mais quantias de inteligência para superar isso e não desistir. Porque todos nós cometemos. Não adianta ninguém vir aqui levantar a mão e falar que não, mas todos nós cometemos. E eu também já cometi várias vezes o fato de começar algo e pela dificuldade não terminar algo. Mas algo que eu vejo assim como fundamental é você não desistir de tentar a próxima vez de novo. Não permitir que porque você não terminou ela agora, você não vai buscar fazer ela da próxima vez. E uma coisa que eu tenho visto
tenho a ferramenta que eu tenho aplicado e que eu tenho mudado todos os dias na minha vida é o fato do comunicar o positivo na hora de iniciar essa tarefa que eu já procrastinei muitas vezes. Olha o casal top 30 aí chegando, gente. Quanto coraçãozinho. Eu vou arrancar meu coração para vocês aqui, ó. Bruna, seja muito bem-vinda. Felipe, meu querido, seja muito bem-vindo por aqui. É um presente para mim receber vocês, tá bom? Que prazerão mesmo. Salve, salve, né? Salve. Como é que é a galera? Outro dia eu tava assistindo uma live do cara e ele falou desse jeito. Mandar um salve aqui pro Felipe e pra Bruna. É assim. Mandar um salve. Muito massa esse negócio. E é assim, ó, Kátia, quantos de nós já começou assim e desistiu de tudo? Quantos de nós assim que começa uma coisa e desiste e a gente só não pode parar, né? Deixar que isso seja o carro forte, o carro-chefe da nossa vida e não tentar mais. Eu ia fazer um curso de enfermagem e desisti antes de começar. Obrigado por compartilhar, toda a minha gratidão a você. E uma coisa eu tenho, e eu quero que você tenha também. No momento, Deus não a viu como preparada para começar esse curso de enfermagem. Senão você havia começado ele, tá bom? Acredite nele, ore ou reze da sua maneira e peça a ele discernimento e clareza para ele te direcionar o caminho que você deve e você pode tomar. E leve como uma pérola minha. Você tem poder sobre essa terra, seguindo os princípios de Deus, de tomar qualquer decisão e de sair vitoriosa dela se ela seguir os princípios de Deus, igual eu falei, tá bom? Nada sobre essa terra que está aqui não é de seu domínio. Embaixo do céu, embaixo da água, em cima da terra, Deus te deu o poder para pisar e comandar tudo. E Jesus Cristo pagou esse preção aí que foi com o sangue dele. Então você pode. Tá bom? Você pode. Obrigado pelas palavras, tá bom? E precisando também de apoio, seja numa simples conversa ou coisa assim, estamos aqui para isso, tá, Rosa? Abençoado todos nós somos, Felipe, todos nós somos. Alguns ainda têm a dificuldade. Eu confesso que por muitos anos eu tive a dificuldade de enxergar essa bênção. Eu era um cara feliz, risonho, faceiro, todo contente, e por um período da vida jogaram uma escama tão grande no meu olho que eu passei a ser um cara triste, cara fechada. Tá dando o maior trabalho para mim quebrar hoje, que eu era um palhaço. Eu assisto bastante o Geraldo Rufino, é isso mesmo, Geraldo Rufino, e ele fala que a filha dele fala que ele é irritavelmente feliz. Eu era assim. Tinha gente que falava que eu era insuportável, que eu fazia piada e dava risada de tudo. E por algum tempo tamparam meu olho. Eu também permiti que tampassem, eu não posso culpar os outros. E deixei até de ver o quanto abençoado que nós todos somos. Não só eu, todos nós. Sou campeã em começar e não terminar. Ou querer fazer uma coisa e desistir antes mesmo de começar. O Bruno, que bom. Está viva. Tá vendo como é que é? Tá vendo como é que é? Assim, eu falo sempre, quem não faz isso é porque nem tem o pensamento de começar, sabia? Porque a pessoa que fala assim, eu nunca tive vontade de começar algo e desistir antes de começar, é porque ele nunca teve vontade de fazer nada da vida. Que, cara, todos nós passamos por isso. E são essas experiências, e o massa de tudo é que depois, lá na frente, você acha a lógica e a conexão disso. E por que eu falei pra você, Rosa,
imagina, não precisa agradecer, mas você vai ver assim, ó, você vai ver que lá na frente, talvez até agora já, mas se não aconteceu ainda, você vai conseguir identificar, pedindo a Deus a clareza do porquê que você não fez. Porque igual eu falei, eu pensei, na época quando eu comecei com o caminhão que eu vim para o Mato Grosso, eu tombei na estrada. E eu falei, eu não vou para o Mato Grosso, eu vou colocar o caminhão na estrada. Não coloquei o caminhão na estrada, eu vim para o Mato Grosso. Eu queria ir embora na mesma semana que eu cheguei aqui, que a gente comprou a máquina, a colheitadeira. Aconteceu algumas coisas que era para mim ir embora, mas na realidade era para mim estar aqui. Após alguns anos eu conheci a Débora. Hoje a gente tem uma família linda e maravilhosa, que é bênção de Deus, nossos 2 filhos. Hoje eu tenho quantas e quantas vidas que me deram a oportunidade e que Deus colocou no meu caminho de eu transformar. Eu tive a minha vida transformada e foi por aqui, não foi em outro lugar. Talvez não, eu tenho certeza que era aqui que eu deveria estar, porque se estivesse em outro lugar não teria acontecido. Então, algum propósito e algum porquê nessa caminhada tem de você não ter começado. Agora a gente não pode deixar que esse pensamento não nos impeça de começar qualquer coisa. Nós temos que agir no mover de Deus e pedir sabedoria e direcionamento para Ele todos os dias. Que vai ter muitas e muitas coisas que você vai querer desistir e Deus vai tocar no seu coração e vai falar, não, esse você vai arrastado, mas você vai fazer todos os dias da sua vida. Esse você vai até você aprender que é eu que estou pedindo para você fazer. E quando você entender que é Deus que está te levando a fazer, você vai dar o melhor que você pode naquele projeto. Porque quando você faz para Deus, não tem preço, não tem cansaço, não tem dificuldade. Você arrebenta o que você puder ser o da carne para entregar para Ele o que Ele merece, que é o melhor que a gente tem. Ele entregou o melhor dele, que era o Filho dele, puro, limpo, sem pecado, para morrer por nós. Então, esquenta a cabeça não, que um dia você ainda vai entender o porquê de você não ter feito o seu curso de enfermagem. Vontade eu tenho de começar a fazer várias coisas. Comece pelo pequeno, é o mais fácil que tem, Bruno. Comece pelo pequeno e vai crescendo. Vai chegar uma hora que o que é grande e difícil vai se tornar habitual e você vai fazer de letra. Então, bem assim mesmo. José Carlos, seja muito bem-vindo. Gisele também, é um prazer ter você por aqui, tá bom? Estamos aqui. A pergunta de hoje é a pergunta de número 61. Para você que chegou, ela está fixada aí. Quantas vezes você já desistiu de algo antes mesmo de tentar? E é igual eu falo, né? Eu queria fazer faculdade. E eu me recordo até hoje que eu queria fazer a faculdade de veterinária. Eu amo animal, né? E muitos pensavam, na época, por eu ter nascido na agricultura, que eu ia querer fazer engenharia, agronomia, coisa assim, né? E eu, na realidade, eu quis partir pro lado da veterinária na época e eu desisti antes de começar. Aí, né? E eu fazia muita piada quando eu comecei com um caminhão. Porque minha mãe sempre pediu para mim, porque eu tenho um irmão que teve uma deficiência cardíaca de nascença, né? E minha mãe pediu para mim ser médico do coração, né? Só que eu sempre fui um guri arteiro, tava sempre fazendo bagunça. E eu entendi motorista de caminhão, ao invés de médico do coração, entendi motorista de caminhão, e a faculdade que eu fiz foi na estrada. Me deu muito, muito aprendizado, passei por várias provas, e o TCC que eu entreguei foi quase a vida, várias vezes. Quase que eu dei minha vida várias vezes para entregar o TCC no final, mas chegou um dado momento que eu entreguei ele. Tenho certeza que muitos não aprovam. Teve muitos que se dizem professores de faculdade da estrada que não aprovam o meu ato.
mas eu não tô nem aí para eles. Eu tô aí porque o resultado que eu tenho hoje, depois que eu entreguei esse TCC da formação da rodovia, para passar a ser um transformador de vida nessa nova faculdade da vida que eu sigo hoje, transformando vida, levando conteúdo, levando conhecimento, crescendo dia após dia, cabeça dura que só, mas todo dia eu aprendo. Para alguns pode ser insignificante o que eu aprendo todos os dias, mas para mim é grande. Alguns podem achar que eu não entreguei nada na vida, mas eu entreguei o meu 10 para aprender todos os dias. Nem se for para antes de dormir eu buscar algum aprendizado dentro da palavra de Deus. Se no dia eu não aprendi algo que eu acho que não é suficiente para dar nota 10, eu vou buscar. Seja no celular, seja numa pesquisa de algo, e assim por diante. E esses tempos atrás eu brinquei numa live aqui que eu entrego meu 10, foi numa live junto com o Felipe, que está aqui, e depois que eu fiz a formação em coach, que eu descobri os 11 pilares, se eu não entregar o meu 10 no conjugal e Débora estiver dormindo, eu acordo ela para fechar a nota 10. Nem se for para falar um oi, te acordei para você ficar brava, mas para dizer que eu te amo, pode voltar a dormir, boa noite. Mas o que eu faço, eu faço. Né? E a história da nossa vida é feita de resiliência, é feita de muitas desistências. Bendito é aquele que mais errou do que acertou, mas que errou e aprendeu. Porque aquele que só acerta, aquele que só acerta, só infla o ego dele, vai chegar uma hora que ele vai explodir. Ele se torna tão grande que ninguém mais cabe perto dele. Qual foi a maior motivação de estar com Cristo? Você usa algum livro junto com a Bíblia? Eu já li vários livros. Li vários livros. Eu já li O Poder da Ação do Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade, desde a minha infância, até os livros da Júlia, da Sabrina, da Roberta, de romance da minha irmã, eu já li muito. Bula de Remédio, deixa eu ver o que mais, A Arte da Guerra, O Poder da Pergunta, comecei a ler e parei, 12 Princípios do Paulo Vieira, comecei e parei, não terminei ele ainda, mas o que mais me motivou foi o livro que por mais tempo me acompanhou dentro da cabine do caminhão na solidão, e daí o que a quebrantou mais ainda foi um encontro, um retiro espiritual com Deus, que me fez daí pular de cabeça de vez dentro do servir a Cristo e fazer o ID dele. Foi começar a descobrir os códigos da Bíblia. A Bíblia tem vários códigos que é pesado. Eu peço até para você que não quer alguns aí que vaza fora, porque agora eu comecei e eu vou falar. Eu era obeso, eu estava morrendo. No começo dessa live eu falei. A palavra de Deus em um determinado local é algo que eu também não faço, é decorar a Bíblia para vir aqui te falar, tá em livro tal, capítulo tal, versículo tal. Eu não tô nem aí para onde que tá. Se eu sei que está lá dentro da Bíblia, para mim é o que basta. Eu não vim para decorar. Pode até ser que com o hábito de mais e mais leitura, um dia eu chego a identificar isso. Mas dentro da palavra de Deus, vai ter um lugar que vai estar falando assim, ó, conhecereis a verdade o libertará. Mas o ser humano, ele é tão orgulhoso que ele só entende essa parte. Mas eu sempre fui piolho. E eu entendo que toda moeda tem dois lados. Então a mesma coisa que me liberta, se eu for favorável ao que ela pede, me condena se eu for contra. E eu descobri isso dentro da palavra de Deus. Quando você entende assim, ó, conhecereis a verdade vos libertará. Se você conhecer a verdade e você não aplicar a verdade, ela vai te condenar. Porque você conhece essa verdade. Quando eu entendi e conheci a verdade, igreja sou eu
é você. Cristo morreu e vive em nós. Então Cristo vive em mim. Ele vive em você. Ele vive na Débora. Ele vive no meu filho. Ele vive naquele mendigo que está na rua. Ele vive no milionário. Ele vive no mais pobre e miserável. Então não tem por que eu tratar ninguém diferente. Porque todos ali são imagem e semelhança do Criador. E na vida medíocre que eu levava, antes de eu conhecer essa verdade, por alguns momentos eu escorreguei, eu não fui assim. Outra coisa que eu descobri, que eu era morada de Deus. Meu corpo era templo, era igreja de Cristo. E que templo que eu estava cultivando? Um obeso que morria dia após dia? Quando eu quase morri no hospital, eu fiquei 28 dias internado, era algo que eu estava permitindo causar em meu corpo e em minha mente. Por 28 dias, os médicos me furaram o corpo inteiro e não me identificaram nada em mim. E foi algo que me levou 6 vezes para a UTI. Então eu estava matando o meu corpo. Eu estava matando dia após dia a morada de Deus. E eu descobri lá dentro da palavra de Deus que o único crime imperdoável, a única ação e pecado imperdoável por Deus é o suicídio. E eu estava suicidando dia após dia. Então essa verdade, ela me libertou. Quando eu decidi passar pelo processo de emagrecimento e quando eu decidi de coração passar por esse processo, Deus colocou a Life Natural na minha vida através de uma cartelinha de 6 cápsulas de suplemento, e de lá para cá eu eliminei 53 quilos. De lá para cá eu ganhei saúde, não é peso, eu ganhei saúde, eu ganhei tempo com meus filhos de qualidade. Eu tava com que família que eu tinha. A palavra de Deus te ensina que até Jesus Cristo veio dentro de uma família, de um pai, de uma mãe e um lar. Até ele cumprir o papel dele, ele veio dentro de uma família. Eu não tinha família. Eu tinha um teto com uma parideira que pariu meu filho, minha filha, e que eu passava às vezes para deixar um oi, um tchau, um carinho e a roupa suja, e ia embora de novo e trazia o sustento para comer, mas eu não alimentava meus filhos com conhecimento, com a imagem de pai e com nada mais. Então, quando eu conheci isso, me jogou cada vez mais para dentro da palavra de Deus, me jogou cada vez mais para dentro da Bíblia. E como descobrir os códigos da Bíblia? Primeiro, se você for ler a Bíblia para achar contestação nela, nem leia. Segundo, no momento que você pegar na mão, não importa o livro que você vá ler lá dentro, todos eles são tão relevantes que é o livro mais vendido do mundo, é a verdade com prova irrefutável que você vai encontrar em todo o mundo, e é o livro que perdura até hoje. Não precisa ser a Bíblia, não, pode ser um livro mesmo de estudos. Pegue ele como um livro de estudos e leia, mas acredite em algo, você não precisa pegar, tá aqui ó, minha Bíblia, é bem pertinho de mim aqui ó. Você não precisa pegar isso aqui e ir lá e falar assim, alguém vai lá e te aconselha e fala assim, não, começa a Bíblia lendo o Evangelho. Muito bem, o Evangelho é a vida de Jesus, mas comece a Bíblia lendo assim, ó, aonde você abrir e ler, vai trazer uma verdade para você. E é uma verdade tão atual que às vezes, se você tiver com o coração aberto e pedir isso antes de você começar, que Deus abra seu coração e a sua mente para você receber o código que ela está entregando aqui, é algo tão fantástico que Deus te entrega algo que você está vivendo nesse momento. São raras as vezes que você abre a palavra de Deus e você lê ela com o coração e a mente aberta e ela não te liga a algo da sua vida que aconteceu ontem, que está acontecendo agora, ou que você vai ler e amanhã
vai cair no seu caminho. Agora, se você abrir ela para ler de uma forma que você já vai buscar a contestação, é melhor que nem faça. É melhor que nem faça. Então, e outra coisa que daí vem do ensinamento do meu pai é ler Provérbios. Leia Provérbios. Hoje é dia 18, então hoje é o dia de ler o provérbio 18. Amanhã é dia 19, levante pela manhã, entregue a sua vida para Deus, peça para Ele o que Ele quer que você faça e Ele vai tocar no seu coração. E depois que você receber a mensagem do que Ele te falou para fazer, aí você vai correr atrás das suas coisas. Mas leia provérbio, que eu te garanto, até você decorar ele, mas todos os dias, se você ler o provérbio do dia, todos os dias, se você ler o provérbio do dia até o final do dia, no final de fechar seus olhos, algo daquela mensagem de provérbios vai acontecer no seu dia. E você vai tirar a mensagem de lá. Então, foi através disso. Foi através de códigos, tá bom? Foi através de códigos da Bíblia que me jogou cada vez mais para dentro. E tem tantos outros que não cabem em uma live. Vai ter aí, no mínimo, a minha visão, e Deus tem mostrado assim, a minha visão tem mais ou menos, eu acho que uns 10 livros por enquanto já. Uns 10 livros por enquanto. Tem pessoas que pedem de onde que eu busquei tanto isso. Foi de viver. Eu vivi. De onde que eu busquei tanto conhecimento, apesar de todos falarem que eu falo demais, mas eu também escuto muito. Eu escuto muito. Todos falam que eu falo muito, mas eu escuto muito. E tudo que eu escuto é com muita atenção. Às vezes eu passo por um lugar e meus olhos escutam, veem e registram aquilo. E lá 10 dias depois ou 10 meses depois a pessoa vem me falar algo, eu falo assim, 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 assim. A pessoa fala, mas como? Eu falo, eu vim em tal lugar. Não vi. Passa lá que tá lá e vi. Atrasado não, Fábio, você chegou. O importante é isso. Faça isso, Bruno, e você vai ver a diferença que acontece na sua vida, a maneira que você vai ver. O que eu falo sobre o medo, se ele não existir em sua vida, você se torna arrogante e morre. Se ele for forte demais, você se torna paralisado e morre. Morrer, que eu falo, não é morrer de perder a vida. Se você não tiver medo, você acaba se tornando um ser humano insuportável de achar que você pode tudo e você vai se arrebentar. Se você tiver medo demais, o medo vai te impedir de fazer as coisas de tanto medo que você tem. Então você se torna um monumento. Então o medo ele tem que existir, ele só tem que estar na quantia certa. Juliano, como determinar a quantia certa? Com a inteligência que você tem, é a necessidade. Não é a minha inteligência que tem que determinar o tamanho do seu medo. Por que isso? Explica melhor. Vamos dar o exemplo da água. Você não sabe nadar. O seu medo não pode ser tão grande que te impeça de entrar na água. A sua coragem não pode ser tão grande que te leve ao lugar que não dá pé. Você sabe que você não sabe nadar, eu não sei. Então o seu medo tem que ser o que te leva até onde você sabe que você consegue voltar atrás ou aprender a nadar. Então se ele não existir, você vai pular de ponta, né? Uns falam de cabeça, uns falam de ponta, no lugar que você não alcança os pés no fundo e vai te matar afogada. E se você tem muito medo, ele não vai deixar você nem chegar perto da água, você vai ter pânico. Então o medo tem que existir. Se ele não existir, ele te mata. Se ele for forte demais, ele te mata. Tem que ter a medida certa. Então, muitas pessoas falam, Juliano, você não tem medo? Todo dia. Juliano, você não treme a barriga? Todo dia. Tô vivo.
papo está muito bom, a gente tem 16 segundos para eu falar uma boa noite para vocês. E até amanhã, 21 horas e 1 minuto. Eu estou por aqui e espero a presença de vocês. Foi um privilégio para mim estar com vocês. Façam uma ótima noite. E até amanhã.